Fenol. Eu acabei de chegar. Hoje eu estou querendo saber sobre tabela periódica. Eu achei complicado. Eu fiquei muito tempo parado, sem estudar. E agora que eu voltei fazendo parte do EJA, eu não entendo quase nada. Esqueci muita coisa. É fácil, Fenol. Vou te apresentar a tabela periódica. Fenol, mas antes de te apresentar a tabela periódica, eu quero te fazer uma pergunta. Tu sabes para que serve uma tabela periódica? Uma tabela. Tu sabes para que serve uma tabela? Sei. Serve para organizar dados, né? Então, Fenol, exatamente, serve para organizar dados. E a tabela periódica, ela vai organizar os elementos químicos, Fenol. Ela vai organizar os elementos químicos pela ordem de número atômico, começando pelo hidrogênio e terminando que o hidrogênio ele vai ter tipo ser o número 1 da tabela, tá? E aí ele vai terminar lá no número 118. Então, tu vai organizar nessa tabela 118 elementos. E tu vai terminar no 118, que é o organossônio. Entendeu, Fenol? Então é para isso que serve a tabela periódica, para organizar os elementos químicos que tem na natureza. Ok? O que é número atômico? Calma, Fenol. Por enquanto, pensa que é um número dado para cada elemento, para ajudar na organização da tabela periódica. Fenol, eu vou te mostrar uma tabela periódica, com os elementos todos organizados, desde o número 1 até o número 118. Olha aqui o número 1, o hidrogênio. Tá vendo aqui na vertical, Fenol? Na vertical. Tá vendo aqui, ó? Tu tem essas colunas, né? Então, tu vai ter aqui, Fenol, 18 colunas. Olha, acompanha aqui o número 1, 2, 3, ó. 13, 17, 18. 18 colunas. Aí tu vê aqui, ó, a coluna 1, né? Quando tu vai fazer a coluna 2, ela já começa bem aqui, ó. Tá? Eu vou te dizer que são essas linhas aqui, ó, Fenol. Presta atenção. Tá? Então, 18 colunas. E essas linhas aqui, ó, primeira linha, segunda linha, aqui na horizontal, ó. Terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Tá? São os períodos, Fenol, são os períodos que a gente chama na tabela periódica. Então, o que é que tu descobriste, Fenol? Que a tabela periódica, ela tem 18 colunas, certo? E 7 períodos. Ok? Então, por enquanto, guarda só isso. Tá? A tabela periódica tem 18 colunas e 7 períodos. Ok? Esses dois que estão aqui, Fenol, embaixo, eles estão escondidos aqui, ó. Lantânio, está escondido bem aqui, ó, 57 a 71. Eles estão aqui escondidos, aqui dentro, guardados.
E esse outro, o actínio, que é a série dos actinídeos, eles estão também escondidos aqui, viu, Fenol? Guardado bem aqui, ó. Ok? Égua, eu tenho que aprender tudo isso? Eu não vou conseguir. Calma, Fenol. Você não vai ter que aprender tudo isso. A tabela, Fenol, é para consultar. A tabela é para consultar. Aí o que acontece? De tanto tu consultar a tabela, vai ter algumas coisas que tu vai acabar memorizando. Beleza. É mais calmo, Fenol. Então vamos prosseguir. Fenol, agora, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar os períodos. Te lembra que é os períodos? É aquelas linhas horizontais, lembra? São 7 linhas. Olha a primeira linha, que é o primeiro período. Ele é muito curtinho, né, Fenol? Olha só, ele tem 2 elementos só. O número 1 e o número 2. Aí a gente vem para o segundo período. Olha só, o segundo período, Fenol, já tem aqueles elementos que são importantes para a formação dos compostos orgânicos, que é o carbono, o nitrogênio, o oxigênio. Esses elementos aqui, Fenol, junto com o hidrogênio, né, que também entra, eles são muito importantes para formar os compostos orgânicos. Olha só, Fenol, deixa eu te mostrar uma coisa. Tu tá vendo aqui que tem uns quadradinhos que são verdes? Pois é, tudo que vier verde na tabela periódica são metais, tá? Tudo que vier amarelo são os ametais. Os ametais, eles têm a capacidade de receber elétrons, então eles sempre têm alta densidade eletrônica. São assim os elementos da tabela periódica que são tarados por elétrons, né? Então, eles sempre vão estar com alta densidade eletrônica, esses elementos eletronegativos. Principalmente esses aqui, ó, que ficam com alta densidade eletrônica, o nitrogênio e o oxigênio, na formação dos compostos orgânicos. O carbono não, tá? O carbono, ele não tem, assim, possibilidade de ficar com alta densidade eletrônica, mais o nitrogênio e o oxigênio, tá? Ok, Fenol. Outra coisa que eu quero que tu preste atenção é o seguinte: esses elementos que estão com quadradinho verde e o símbolo químico, e tudo que é referente a esse símbolo químico, tá em pretinho, são metais em estado sólido. Olha aqui, metais em estado sólido, metais em estado sólido, tá? Ok? Beleza. O hidrogênio, ele é uma exceção, tá? Ele aparece aqui no grupo 1, mas ele é uma exceção, entendeu? O fenol, ele não tem muito características de metais. O hidrogênio, ele aparece muito no estado gasoso. Então, ele ficou ali separado porque ele tem um comportamento assim meio diferente dos outros elementos do grupo. Porque sabe o que acontece? Em cada grupo, visto que tem 18 grupos, né? Toda pessoa que está nesses grupos, Fenol, eles têm, assim, as mesmas características, como se eles formassem uma família. Tanto que antigamente a gente chamava de família. Família 1A, família 2A. Um tempo para cá que ficou sendo chamado de grupo. Por que botaram esse nome de família? Porque todo mundo que está nesse grupo, eles têm a mesma característica. Então, é como se eles pertencessem à mesma família, entendeu, Fenol? Beleza, olha aqui. Tu tá vendo como tem aqui, ó, muito elemento químico no quadradinho verde? Todos eles são metais. Às vezes a tabela periódica, Fenol, ela tem muito metais, tá? E pouco ametais. Os ametais em amarelo.
tá? Olha só, aqui, ó, nós já vimos que nesse segundo período aqui, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio são importantíssimos, porque eles fazem parte dos compostos orgânicos, mantenedores da vida, tá? Aqui, nesse terceiro período, Fenol, tem uma coisa para te falar, olha, tá vendo aqui esse Na, ele é chamado de sódio, né? Ok, esse Na, que é chamado de sódio, quando ele se junta com esse aqui, desse grupo 17, ó, o cloro, tá? Ele forma o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, que é o sal que a tua mãe põe na comida, tá? O sal de cozinha. Outra coisa interessante, Fenol, para te chamar a atenção é o seguinte, você já viu aqui, ó, os elementos químicos que estão com a cor vermelha, eles são gasosos. Então, o nitrogênio, ele aparece em estado gasoso. O oxigênio em estado gasoso. O flúor em estado gasoso. O cloro em estado gasoso, tá? Aí, olha aqui, nessa coluna que está se formando aqui, todos eles, Fenol, são gases, ó. Todos eles estão em vermelho. O hélio está vermelho, o neônio está vermelho, o argônio está vermelho, o criptônio está vermelho, o xenônio está vermelho. Esses aqui são chamados de gases nobres, tá? Gases nobres. Outra coisa, Fenol, que dá pra gente ver aqui, que é bacana também de prestar atenção, que a gente tem os metais, ó. Por enquanto, tá todo mundo em estado sólido, tá? Tá todo mundo em estado sólido. Os ametais, até então, ó, a gente está colocando aqui, eles estão em estado sólido e em estado gasoso. Tá tudo em pretinho, tá no estado sólido. Tá aqui vermelhinho, tá no estado gasoso. Então, a gente tem esses ametais aqui. Mas olha aqui, Fenol, uma coisa interessante. Olha o bromo tá em azul, né? O bromo é líquido, viu, Fenol? O bromo é líquido, ó, ele tá em azul, ó. A tabelinha tá dizendo pra você que tudo que vier em azul é líquido, tudo que tiver em pretinho é sólido e tudo que tiver em vermelho é gasoso, tá? Ok. Olha aqui, nesse quarto período, a gente tem aqui coisas importantes, olha. O cobre, que você já conhece, que tem um fio de cobre, né? A prata, então a gente tem anel de prata, né? Então a gente tem a prata aqui. São elementos aqui que a gente já conhece no nosso dia a dia. Olha aqui, o cálcio, tá aqui no segundo período, no segundo grupo, ó, grupo 2, no quarto período. Olha só, Fenol, o cálcio. Sabias que no açaí tem cálcio? Pois é. Olha aqui esse K, é o potássio. Sabe onde tem potássio? Na banana. Isso, na banana tu tens potássio. Tá? Olha aqui, Fenol, manganês. Lembra, Fenol, da Serra do Navio? Que é produtora de manganês? Pois é, olha aqui o manganês. Tá? Aí vamos ver nesse quinto período aqui se tem alguma coisa conhecida. Tem a prata, né? Tem a prata aqui, que a gente às vezes tem anel de prata, né? Aqui no sexto período, o que é que a gente tem? A gente tem o ouro, olha, cordão de ouro, anel de ouro. E olha aqui, Fenol, nós temos um metal líquido. Então, olha só que coisa interessante, Fenol. Tu tens aqui um metal líquido, né? E aqui tu tem um ametal líquido. O bromo é um ametal líquido. E o mercúrio é um metal líquido, Fenol. Tu sabes que o mercúrio, Fenol, este aqui, que o símbolo é Hg, este mercúrio, ele faz muito mal à saúde do homem. Porque, tu já ouviste falar na extração de ouro nos garimpos? Pois é. Quando eles vão extrair o ouro, eles usam mercúrio para ajudar nessa extração. E aí, quando eles vão lavar na peneira, né?
esse mercúrio que está junto com o ouro, cai na corrente dos rios mercúrio, né? E esse mercúrio, ele acaba vindo parar nos peixes. E o homem, Fenol, come esse peixe, né? Então, todo rio que é perto assim de zona de garimpo, que tem peixe, aqueles peixes maiores, eles contêm mercúrio. E aí o homem come o peixe e se contamina com mercúrio. E a contaminação no corpo do homem por mercúrio através do peixe, ela pode prejudicar todos os órgãos do ser humano. Ele contamina até o cérebro. Ele dá cegueira, a pessoa pode ficar com problema de locomoção. Então, o mercúrio ele faz muito mal à saúde. Sabia, se uma mulher grávida ingerir muito mercúrio através de peixe, o mercúrio atravessa a placenta e vai contaminar lá o bebezinho dela. Tá? Então, o mercúrio, ele passeia no teu corpo inteiro, contaminando tudo. Tá? Então, a gente tem que ficar longe do mercúrio. E tu sabe que tu pode ver o mercúrio lá dentro do termômetro, né? Aquele termômetro antigo. A gente consegue ver ali dentro o mercúrio. Aí a gente vem para o último período. Nesse último período, tu tens aqui esses que estão em branco, ó. Tudo que está em branquinho aqui são os artificiais, tá? E esses que estão em cinza aqui, ó, tá vendo? Tem um monte aqui em cinza. Esses que estão em cinza, mercúrio, eles ainda estão com a classificação desconhecida. A gente não sabe se ele é metal, se ele é metal, então ainda está com uma classificação desconhecida, certo? Vixe como não é difícil? Então, se tu olhares, tu vai ver que tá todo mundo organizado pelo número, olha, que a gente chama de número atômico, a gente bota esse númerozinho aqui em cima, ó. 1, 2, aí aqui 3, ó, 4, 5, 6, aí chega no 10, aqui vem pro 11, ó. Aí aqui chega no 18, aqui vem pro 19, tá vendo, Fenol? Tudo organizadinho na tabela. E a gente tem essa tabela para consultar. Agora, Fenol, eu vou te mostrar os grupos, tá? Olha só, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1, ele é chamado de metais alcalinos, tá? Mas que o hidrogênio está aqui fora a parte, tá? Ele não tem as características dessa família aqui, é como se ele fosse adotivo. Ele não tem as mesmas características dos elementos que fazem parte aqui dessa família, desse grupo, ok? Aí aqui tu tem conhecido o sódio, olha, que nós vimos agora, que é Na, o símbolo dele, né? O sódio. E aqui, que forma o sal da cozinha, né? Que a gente usa lá para botar na comida. E aqui a gente tem o potássio, que tem na banana. Aqui eu tenho magnésio, no grupo 2, que é grupo dos metais alcalinos terrosos. Eu tenho o grupo 2 aqui, eu tenho magnésio e o cálcio estão presentes no açaí. E aqui, olha, começando aqui, ele começa no terceiro período, esse grupo, ó. Grupo 3, não, no terceiro não, no quarto, né, filho? Olha só, o grupo 3, ele começa aqui no quarto período. O primeiro elemento químico do grupo 3 é um grupo pequeno. Uma coluna dele agita aqui, ó, bem pequeno. Esse grupo 3... ele começa no quarto período. O primeiro elemento do grupo 3, que é chamado de escândio, ele está aqui junto do cálcio, que tem no açaí, né? O cálcio fortifica os ossos. Esses elementos que estão aqui, Fenol, que vai do grupo 3 até o grupo 12, eles são chamados de metais de transição. Tu vê que todo mundo aí é metal, todo mundo é metal. Agora, estado físico que é diferente, né? Aqui a gente tem o estado físico desses aqui que estão em preto, tudo é sólido. O estado físico do mercúrio é líquido. E esses aqui são artificiais, tá? Estão em branco.
Outra coisa que a gente vê que aqui no grupo 3 a gente tem escondido, no 6º período, o que a gente chama de série de lantanídeos. E aqui no 7º período a gente tem escondido aqui a série dos actinídeos. Tá? Que é o metal de transição interna, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Aí a gente vem, Fenol, para os ametais, ó, que é a galera que veste amarelo. Nos ametais, tu tens os 3 estados físicos da matéria, né? Tu tem ametal sólido, que é esses que estão em preto. Tu tens o ametal líquido, que é o bromo, tá? E tu tens ametal gasoso, que é o nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. E aqui no grupo, esse aqui, que estão aqui embaixo, eles estão com classificação desconhecida ainda. E aqui no grupo 18, Fenol, a gente tem os gases nobres. Tu vê que todo mundo é gás aqui. Eles são chamados de gases nobres porque todos eles trazem 8 elétrons na última camada. Quando distribui os elétrons na camada, né, eletrônica, eles têm 8 elétrons. Calma, Fenol, já vou te mostrar o que é camada eletrônica. Calma. Só gravar isso, tá? Eles têm 8 elétrons na última camada deles, eletrônica. Mas o importante, Fenol, agora é tu conhecer a tabela, tá? Para a gente interagir com qualquer coisa, a gente tem que primeiro conhecer, né, Fenol? Então, eu te apresentei a tabela, tu conheceste a tabela, viste que a tabela tem 18 grupos, 7 períodos, que a tabela carrega metais e ametais. Tu viste que a tabela tem muito metal. E você viu que na tabela você tem os 3 estados físicos da matéria, só que a maioria está no estado sólido. Tá? A gente vai ter poucos no estado gasoso e só 2 no estado líquido. Só 2 no estado líquido. O bromo, que é a metal, e o mercúrio, que é também um metal, né? Ele é também líquido. Então a gente tem 2 líquidos só. Gases, a gente tem o nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e todos os gases nobres. Ok, Fenol? Então, por enquanto, é isso que a gente precisa saber sobre a tabela. Olha aqui aquela série que vive escondida ali, a série dos lantanídeos. Ela começa no lantânio, aqui, ó. Ela começa no lantânio, que é o metal de transição interna. Ixi, aqui tá escrito errado, né, Fenol? É interna, tá, mano? Olha só, Fenol, lantânio, começa no lantânio e termina no lutécio, tá? Lantânio e lutécio. Aí lá no 7º período tá escondido também a série dos actinídeos. Começa no actínio e termina aqui no laurêncio, tá? Metal de transição interna, série dos lantanídeos. Metal de transição interna, série dos actinídeos. E aí, Fenol? Tá entendendo? É muita informação, né? Ok, fica calmo. Olha, eu vou focar agora no 2º período. Olha o 2º período, tá? Segundo período, a gente tem aqueles elementos, ó, que são importantes para a formação dos compostos orgânicos, que é o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. O carbono é sólido, o nitrogênio é gasoso e o oxigênio é gasoso. Aqui eles, ó. Esses aí são muito importantes para a química orgânica, mas muito importantes, tá? Você vê que a presença num composto orgânico do nitrogênio e a presença do oxigênio, eles vão garantir o quê, Fenol? A polaridade molecular. A polaridade molecular garante a vida, tá? Por quê? A polaridade molecular está nos carboidratos, a polaridade molecular está também nas proteínas, então por isso elas garantem a vida. Está no DNA, no RNA. Tá? Então aqui você tem o oxigênio. Você vê que tem 2 números aí, né, Fenol? O número que está em cima, que é importante porque organiza a tabela, tá? Organiza a tabela. Esse número aí, Fenol, viu aí, né?
barulho, poluição sonora lá de fora, atrapalhando a nossa linha. Mas vamos lá. Então, veja bem, Fenol. Te liga, Fenol, não vai dormir. Larga o celular. Olha só, Fenol. Aqui, os números de cima, 6, 7, 8, eles são o quê? Eles são os números atômicos que vão organizar os elementos na tabela, tá? E embaixo está o peso desses elementos. A gente chama de peso atômico, tá? Que é o peso. Quanto ele pesa, olha. Aqui, o mais magrinho é o carbono, que pesa 12 unidades de massa atômica. Depois, o nitrogênio é mais gordinho, ó, já pesa 14 unidades de massa atômica. E o oxigênio pesa 16 unidades de massa atômica. Então, em cima é o número atômico, que vai organizar eles na tabela. E embaixo é a massa atômica, é quanto ele pesa, o peso dele. Ok, Fenol? Agora, Fenol, eu tô te dando um átomo para te olhar. E a menina, tu tá me ouvindo? Tô, Fenol. Tá complicando. Não tá, Fenol, não tá complicando não. Isso aqui é só um desenho. Ele tá dizendo o seguinte, que o átomo, aqueles elementos que eu te falei lá, são formados de átomo. Tu imagina, deixa eu ver o que eu vou te pôr para imaginar. Tu pega um pedaço de giz e vai tirando, fazendo ele virar pó, até tu olhar, tu não enxergar mais um grãozinho de pó tão pequenino que tu não enxerga, que a gente chama de átomo. Então, o átomo, ele vai compor os elementos químicos. Então, quando eu falo elemento químico, oxigênio, esse elemento químico é feito de átomos. E esses átomos, menina, eu não estou mais entendendo. Eu queria primeiro entrar em sintonia com a tabela. Fenol? Tá bom, então. Então, a gente vai repetir isso no nosso próximo encontro, tá? Por enquanto, tu fica em sintonia aí com a tabela, tá? Tu acha melhor assim, tu fica em sintonia com a tabela. Mas isso que eu ia falar, Fenol, não é complicado. Não é pra ti que já sabe, pra mim que tô ouvindo pela primeira vez. Quando eu parei, eu estava iniciando o primeiro ano do ensino médio. Tá bom então, Fenol, desculpa. Eu tinha até preparado isso para te ensinar. Mas eu só queria te dizer o seguinte, ó, tá vendo aqui? Esse elemento que é organizado lá na tabela com o número atômico 114, tá? Ele tem um átomo, esse átomo tem um núcleo, olha aqui o núcleo dele, tá? Nesse núcleo, como o número atômico dele é 114, esse núcleo vai ter uma quantidade de carga positiva, que a gente chama de próton, que é 114. E ele vai ter 114 elétrons divididos nessas camadas aqui, ó, tá? E esses números que estão aqui em cada camada é o número máximo de elétrons que tu pode pôr em cada camada dessa que forma um átomo. Tá? Então, na primeira camada, tu não pode pôr mais do que 2 elétrons. Na segunda, só 8, tá? E por aí vai. Como esse número aqui, Fenol, tá? O número atômico dele é 114, significa que ele tem 114 cargas positivas no núcleo, que são os prótons, e 114 elétrons distribuídos aqui nessas 7 camadas, ok? Aí vamos ver quem é esse elemento, só para te ver como não é difícil, tá? Então vou repetir para ti. O número atômico, ele dá para ti a quantidade de carga positiva que tem no núcleo do átomo e a quantidade de elétrons que tem nas camadas, na eletrosfera, que são as camadas que circundam esse núcleo, ok? Esse é um modelo que a gente usa para representar um átomo, tá, Fenol? Então, ó, se lá na tabela a localização dele é 114, o número que localiza ele é 114, o número atômico dele, então significa, Fenol, que ele tem 14 prótons aqui dentro do núcleo dele e 114 prótons, tá? E 114 elétrons aqui. Os elétrons, eles são
cargas negativas. Então, tu vai ter a carga negativa, o mesmo número, né, de elétrons, igual ao número de prótons, que é a carga positiva. Tudo 114. Ok, Fenol? Então, o que é que você aprendeu, Fenol? Que o número atômico, que é o número que eu uso para organizar os elementos na tabela periódica, ele é igual ao número de prótons que está lá no núcleo e é igual ao número de elétrons que está na eletrosfera do átomo. Tá? Então, prótons igual a 114, elétrons igual a 114. Sabe que elemento é esse? É o fleróvio. Se eu olhar a tabela periódica, eu vou descobrir que ele é o fleróvio. Ele está no grupo 14, sétimo período. Olha, grupo 14, e aqui no sétimo período está o fleróvio. Lembra que o carbono, o grupo do carbono, ele começa no segundo período, né? Então, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, o fleróvio está no sétimo período. E esse número que serviu para organizar aqui o fleróvio na tabela periódica, tá? Ele me diz o seguinte, que o fleróvio tem no núcleo do átomo dele 114 prótons e 114 elétrons distribuídos nessas 7 camadas. Ok, Fenol? Olha o fleróvio aí. E aqui eu vou te mostrar ali na tabela. Olha, Fenol, ele aqui. Cadê o grupo 14? Tá aqui, ó. Grupo 14, que é o grupo do carbono, né? Olha o fleróvio aqui. Vamos lá, Fenol, não desanima, tá? Agora eu vou fazer um átomo pequenino para ti. O fleróvio é muito grande, né? O fleróvio é gordão. Vamos fazer um átomo pequeno. O carbono, olha só. O número atômico dele é 6, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. E aí eu vou botar aqui o núcleo dele, tá? Ele tem aqui os 6 elétrons, ó. 2 na primeira camada. Lembra que a primeira camada eu não posso pôr mais que 2, eu posso pôr só 2. E aqui na segunda camada eu botei 4. Acabou. Ele é um átomo pequeno, tá? E dentro do núcleo ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, que são espécies sem cargas. O próton ele é positivo e o elétron é negativo. Esse modelo, Fenol, ele foi um modelo que ele foi criado por assim, eu considero assim um gênio, né? Porque todos os outros que fizeram o modelo para o átomo partiram da ideia dele, que é o Rutherford. Então, olha, aqui nós já vimos que é o peso do carbono, né? O peso atômico dele. Quanto ele pesa? Ele pesa 12, que eu chamo de massa atômica, que é igual para o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, tá aqui, ó, no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. 6 e 6, 12, que dá a massa. E o Rutherford, quando ele fez esse modelo, ele se baseou no modelo planetário, sabe, Fenol? Ele disse, vou já criar um modelo para o átomo. Aí ele fez uns experimentos, é claro, né? E através desses experimentos, ele criou esse modelo planetário, sabe, Fenol? Criou esse modelo planetário para o átomo. Se você olhar, é igualzinho, olha, o Sol seria o teu núcleo. E aqui, que estão os planetas em volta do Sol, você teria os elétrons, ó, tá? E aí, Fenol, tu entendeu? Porque eu tô indo. Eu vou dar uma estudada. Mas, no nosso próximo encontro, eu queria que tu repetisse esse modelo aí, desse Rutherford. Pra eu entender melhor aí, que ficou essa última parte aí, ficou meio confusa. Tudo bem, Fenol, tu olha a tabela periódica, interage com ela, entendeu? Passa a olhar ela uma vez por dia para ver aí a localização, tá? E interagir com uma tabela. Tens que ter uma tabela periódica contigo, sempre dentro do teu caderno. Mas eu tô atrasada, Fenol, muito atrasada. Eu tô indo, vou ser usada agora na coloração de cabelo. Sério? Tu sabe como fica o cabelo quando a gente põe a anilina? Olha só como fica lindo, muito louco, né?
Eu também, Fenol, estou presente na fabricação de doces. Égua, tá demais, Anilina. Legal. É isso então, Fenol. Eu vou agora, eu te prometo que na próxima encontro eu vou repetir de novo o modelo de Rutherford-Bohr, tá? Porque quando a gente já mete o núcleo ali, já entra o Bohr que ajudou o Rutherford. Ih, a menina, deixa isso pro próximo encontro. Tá bom, Fenol, fica frio, vai ficar tudo bacana aí tu pra entender isso. Ainda vai passar no Enem daqui a pouco.